Boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa segunda aula da jornada Conecta Terapeuta, onde eu vou te mostrar o caminho para expandir os seus atendimentos e ampliar os seus ganhos com a sua prática. Eu sou Renata, sou facilitadora de barras de Access, realizo atendimentos com essa técnica e com outras técnicas também. Sou estrategista da minha agência de marketing de lançamentos e já atuei com tecnologia de informação por algumas décadas. Essa aula é para quem já atua ou deseja atuar com terapia, seja em tempo integral ou parcial, mesmo para quem tem outro trabalho, enfim, para quem quer expandir as suas práticas como um negócio. E quem não tem conseguido expandir os seus atendimentos, nem conquistado uma renda que traga estabilidade com as suas terapias, para que você possa realmente viver desse trabalho ou alcance uma renda que permita até mesmo uma transição de carreira. É para quem quer expandir a sua prática e ajudar a transformar ainda mais vidas. Vamos começar, porque eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês hoje também. Na primeira aula, nós falamos sobre as 3 travas que impedem você, terapeuta, de ter sucesso com a sua prática. A primeira delas é continuar investindo em conhecimento técnico, aprofundando, se especializando cada vez mais na sua técnica, na sua prática, ou até mesmo incluindo mais técnicas para estar com aquela super bagagem para aplicar nos seus atendimentos. Apesar de parecer bom, nós vimos que isso não te ajuda a expandir os seus atendimentos, nem traz mais clientes, nem aumenta a sua renda. A segunda trava é usar o seu tempo nas redes sociais para ficar falando da sua prática e ficar oferecendo atendimento. Divulgar no digital é muito importante, mas acredite, seu negócio não vai expandir enquanto você ficar postando sobre a sua prática, sobre as suas ofertas. Se você faz isso hoje, mesmo postando todo dia, não vai sair do lugar. Os clientes não vêm assim. E a terceira trava é focar o seu tempo de trabalho em encher a sua agenda. Você fica exclusivamente pensando e usando o seu tempo e a sua energia para lotar a sua agenda. E a gente já sabe que encher a agenda pode ser bem desafiador. E contar com que os clientes não faltem, encaixar os horários do cliente com os seus, com as vagas, se adequar aos horários deles. E quando não aparecem, ou a gente não tem atendimento agendado, a gente não tem renda, não é mesmo? Eu quis só dar uma passada nesses itens para a gente relembrar, porque eu também fiz essas coisas, até que eu percebi que não estava funcionando, que não adiantava eu ficar correndo atrás do atendimento 1 a 1, que não estava adiantando nada postar a minha técnica no digital, ficar lá enchendo as pessoas com promoções e ofertas, e muito menos ficar aprofundando o meu conhecimento técnico. Nada disso estava fazendo as pessoas me procurarem. Por isso, eu quero mostrar para vocês qual é a chave, qual é o ponto para que a gente tenha sucesso com a nossa terapia, podendo impactar ainda muito mais pessoas. Aproveitando, se ao longo dessa aula você tiver dúvidas ou quiser fazer alguma contribuição, algum comentário, pode colocar aqui no chat, que eu estarei online respondendo vocês. Vamos lá. Na primeira aula, onde eu falei com mais detalhes dessas 3 travas, eu trouxe também um trecho de uma reportagem que nela está a chave, está o ponto, para a gente impactar mais pessoas. Eu até salientei esse ponto durante a aula, e eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada juntos com mais detalhes agora. O setor de saúde enfrenta uma crescente competitividade impulsionada pelos avanços tecnológicos e uma mudança significativa nas expectativas dos pacientes. Expectativas dos pacientes, expectativas das pessoas. Como essa mesma reportagem diz, a tecnologia, o digital, impulsionou a competitividade. Mas o que mudou significativamente é a expectativa das pessoas. Hoje, as pessoas, né, e acho que muitos de vocês aqui também, buscam soluções mais pontuais, mais assertivas, que sejam mais acessíveis, tanto quanto a logística, quanto financeiramente. O perfil do nosso público mudou. Quem disse que todos só querem atendimentos agendados individuais?
Quem disse que as pessoas continuam querendo grandes soluções, acompanhamentos e tratamentos complexos, extensos? Não que isso não seja necessário muitas vezes, mas tem muita gente que basta algo mais pontual, mais preciso. Esse texto fala de avanços tecnológicos, de digital, e eu sei que para muitos vem o pensamento: o digital é frio, é complexo, é sei lá o quê. Será? Ou ele é só uma ferramenta, só uma baita ferramenta, um facilitador? Gente, vamos baixar as barreiras para esses pontos de vista, para essas crenças que limitam a expansão do nosso negócio, ok? Desde a pandemia, nossa, nem parece que já faz 5 anos dela, que houve uma grande revolução digital. Claro, as tecnologias já estavam mais acessíveis, mas se mostraram imprescindíveis para que as pessoas continuassem trabalhando, sendo cuidadas, sendo orientadas, sendo atendidas com o que quer que fosse. E de lá para cá, não é só o público jovem que aproveitou as possibilidades dessas mudanças, mas a grande parte da população que se permitiu usar da tecnologia para ter acesso a serviços que eram importantes e necessários. Com isso, veio um novo olhar para os atendimentos. É possível ter soluções de fácil acesso, com simplicidade e com agilidade. E se você continuar atuando e atendendo exclusivamente nesse modelo 1 a 1, com agenda individual, você vai ficar limitado. Limita as quantidades de horas do dia, limitado ao horário do seu cliente, limitado em quantidade de pessoas que você dá conta de atender por dia, e tem um agravante: limitado financeiramente, porque dia sem atendimento é dia sem ganhos financeiros, sem renda. O nosso foco é sempre o cliente, é ajudar pessoas, é entender as suas necessidades, os seus desejos, as suas dores, refletir, pensar possibilidades e melhor atender a eles. Nosso pensamento não pode ficar limitado a usar nossa prática sempre do mesmo jeito, no mesmo formato, atendendo um por um. Rê, eu já atendo online, eu já atendo grupos. Ótimo, esses são algumas das possibilidades mais comuns. Acredito que até mesmo alguns dos clientes já pergunte para você se tem uma dessas opções nos seus serviços. A chave do sucesso, para a gente ter sucesso como terapeuta, impactando mais pessoas, ajudando mais pessoas, é ter um cardápio de serviços ou de produtos para a gente oferecer, que não dependa da agenda individual. E o que seria esse cardápio? E por que ele muda todo o jogo das suas terapias? Vamos lá. Acredito que hoje, nos seus atendimentos, você ajude a resolver algumas questões, algumas situações, a solucionar algumas dores do seu cliente, não é mesmo? E hoje os seus atendimentos, ao menos na sua maioria, podem estar baseados em atendimentos agendados, com hora marcada, individuais. E eu vou chamar esse seu serviço aqui de atendimento individual agendado, tá? Esse é um dos itens do seu cardápio de serviços e produtos. Quando a gente só tem um item no nosso cardápio, a gente fica totalmente dependente dele para ter os nossos ganhos. E nesse caso, como eu comentei, a gente tem um teto de tempo, sincronizar agendas, e se eu não atendo naquele dia e hora, eu não ganho. Então, o que eu preciso fazer? Não depender exclusivamente desse item do cardápio. Ter várias opções de serviços. E quando eu tenho várias opções, eu tenho mais chances de atrair clientes, porque eles podem ter preferências diferentes para consumir esse serviço. Eu tenho mais chances de renda, porque se eu não vendo o meu item atendimento individual agendado, eu vendo o outro. A gente precisa também lembrar que o nosso trabalho precisa e deve ser remunerado, né? As entradas financeiras fazem movimentos importantes nessa realidade, nas nossas vidas, nas vidas como um todo, ok? Então, vamos pensar possibilidades de expandir essas rendas também. E quando eu falo várias aqui, opções de serviços, né? Eu não estou falando de você ter que aprender várias práticas, várias técnicas e colocar lá na lista do seu cardápio essas técnicas, porque a gente, na nossa área,
não oferece técnica. A gente resolve dores, a gente traz soluções. E se você, ainda terapeuta, oferece seus serviços vendendo a sua técnica, tipo, venha fazer uma sessão de reiki, você precisa entender melhor o seu público, as suas dores. As pessoas não estão procurando a sua técnica, elas estão procurando resolver dores, alcançar desejos. Já nota isso, porque essa dica aqui é valiosíssima. E a gente pode aproveitar a tecnologia, o digital, para trazer muitas mais variações nesse cardápio. Bom, então você tem um item no cardápio que atende uma pessoa por vez e que depende do seu tempo, certo? Vamos então ter outras opções que não dependam do seu horário fechado, rígido, e que não seja individual. Ou seja, nós vamos oferecer para essas pessoas soluções que possam ser aplicadas em grupos ou que nem sequer dependam de você, terapeuta, estar disponível. Eu vou te trazer mais detalhes. Quando eu falo em atendimentos em grupo, para grupos, não necessariamente são atendimentos coletivos, tá? Nesse modelo, eu tenho a opção, por exemplo, de oferecer uma oficina, um workshop, uma aula, uma técnica de respiração, uma técnica de meditação, uma ferramenta, algo que eu consiga falar sobre e ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, naquela mesma hora, ao invés de eu atender uma pessoa, eu consigo atender várias. Percebe que aqui, inclusive, não é o mesmo item do cardápio atendimento agendado, só que com formato agrupado. É um outro serviço, tá? É geralmente algo mais pontual, mais genérico, que pode ajudar vários na mesma situação ao mesmo tempo. Com isso, eu tenho mais opções, porque imagina que você faz uma oficina para ensinar algo que ajude as pessoas na ansiedade, na insônia, uma técnica pontual. E eu ofereço essa técnica para mais pessoas. Mesmo que uma desmarque, eu continuo com clientes naquele mesmo horário. E eu diminuo a margem de prejuízo se alguém desmarcar. Porque no individual, ou tem um, ou não tem nenhum. Aqui não. Eu posso ter de um a N pessoas. Se for presencial, claro, eu vou ter um limite, né, de pessoas no espaço. Mas já pensa algo para você usar no digital, porque aí você tem muitas mais opções, né? Você não depende da localização das pessoas, você pode ter ali com você pessoas de qualquer lugar do planeta. Você não precisa ter ou reservar um espaço físico que limita a capacidade máxima de pessoas para atender, afinal, aquele espaço tem um número de pessoas que cabem ali dentro, né, confortavelmente. E você não se preocupa também com coisas simples, mas que geram custos, como cafés, equipamentos de apoio, recepção, e ainda tem um custo geral menor com essa operação, concorda? Essas soluções são muito práticas de serem aplicadas, porque você pega um ponto para resolver, para que eles tenham um resultado nesse ponto. E é comum a todos os participantes, ou seja, é uma dor comum do seu público. E você oferece para as pessoas em qualquer lugar, em qualquer localização. Isso faz com que você tenha um novo formato de atendimento, que está alinhado à expectativa de um tanto de pessoas que buscam por soluções mais pontuais, mais assertivas, mais práticas. Tem pessoas que não querem ou nem conseguem agenda para um atendimento individual, ou nem está buscando grandes soluções. E aí você tem o que oferecer para eles, percebe? Então, mesmo que você cobre valores financeiros menores por esses serviços, por resolver algo mais pontual, talvez, você vai ter entrada de várias pessoas. Você ainda usa a sua hora, a mesma hora, o seu tempo, mas ganha na escala quanto à quantidade de pessoas que você está atendendo dentro desse mesmo horário, né? E pode acreditar, seja lá qual for a sua prática, mesmo as que você atende hoje, só no presencial, que não possa ser atendida à distância, por exemplo, eu vou te falar que é possível sim ter soluções menores, e aí, para esse caso, eu até recomendo esse outro formato, que é o que eu chamo de autoatendimento. Ah, Rê,
Mas se eu não consigo nem aplicar a minha técnica à distância, estando junto, online, por exemplo, imagina algo para ele fazer sozinho. Não tem como. Tem sim, e já já eu vou te dar alguns exemplos. Vamos falar desse outro modelo, que eu não preciso nem estar junto para que o cliente seja atendido. E, gente, quando eu falo atendido, eu quero dizer que ele consiga resolver aquela dor com uma solução minha, ok? Que a gente esteja trazendo solução para uma dor dele ou ajudando ele a alcançar um desejo, tá? A gente tem uma certa tendência a achar que o cliente quer o nosso pacote Master Plus Combo Total. E eu vou te falar, ele não quer. A expectativa dele é resolver o problema dele, amenizar o problema dele. Então, eu posso, por exemplo, oferecer um serviço que ele execute sozinho. E aqui a gente vai pensar em soluções pontuais. Lembrando sempre que é uma premissa que isso que você esteja oferecendo traga resultados para ele, que resolva algo, uma dor, que o ajude a alcançar alguma coisa que ele esteja desejando, tá? Então, vamos lá. Você tem uma terapia que ajuda, por exemplo, na ansiedade, na redução da ansiedade. E dentro das ferramentas, soluções que você trabalha, vamos supor que tem um determinado tipo de respiração que pode ajudar ele a sair de uma crise de ansiedade, por exemplo. É uma solução pontual que ajuda, que ameniza uma dor real desse cliente. E que depois que ele aprende, ele não depende de você, né? Então, o seu serviço aqui vai ser o quê? Ensinar ele essa tal respiração. E você pode ensinar ele essa respiração sem você estar no mesmo tempo que ele, sem estar ao vivo ali com ele, né? Vai ser a sua solução full power de ansiedade? Não, mas ele vai sair de um espaço de crise real, de uma dor. E aí você vai colocar essa solução no seu cardápio. Como? Pode ser uma aula gravada, explicando para ele como deve ser feita a respiração, quando, onde, em que casos ele pode usar. Pode ser um áudio, pode ser um manual. Percebe que ele vai consumir as suas orientações e vai executar essa prática sozinho? Ele não vai depender de agendar com você, nem você vai precisar ficar explicando para cada um como é a respiração. Você faz esse produto no digital, uma aula gravada, por exemplo, e ela está pronta para todos os clientes que têm essa dor. E como basta ele assistir e executar, você não precisa estar disponível um minuto sequer. E olha como isso é expansivo, né? Você continua atendendo com a sua agenda individual, se quiser. Você pode ter entradas em grupos, ou seja, aproveitar uma tarde, ao invés de agendar 2, 3 sessões individuais, você marca um workshop e atende várias, dezenas, centenas de pessoas, né? Você pode ainda, em paralelo, deixar lá alguns produtos de autoatendimento que eles vão consumindo e que não te demandam tempo para executar. E aí você consegue até fazer a magia de tirar uns dias de folga, uns dias de férias, porque a sua renda não está totalmente dependente de ter realizado um atendimento ou não, percebe? Possibilidades. Gente, tem muita opção, até um mix desses formatos, né? Quem aqui já não participou, por exemplo, ou acompanhou, ou foi convidado para um desafio online, desses de grupo, de WhatsApp? São serviços em grupo, pontuais. Claro, você precisa do seu tempo para movimentar o grupo, para orientar, mas concorda que não se compara com os atendimentos um a um quanto ao consumo do seu tempo? E depois que eles estão prontos, você pode fazer um novo desafio, um outro grupo, um novo desafio e um novo desafio, né? Claro que não é pegar uma ideia e sair gravando um áudio ou colocar uma galera ali no grupo. É importante você resolver uma dor. Se algo dentro das expectativas do cliente que tenha uma estrutura para ele executar, porque se você pega uma ideia sem fundamento e cria um produto digital desses de autoatendimento e não estrutura ele direitinho, pode ser que gere para você um tanto de gente te chamando no WhatsApp para entender como é que faz aquilo, né? Como é que ele executa, ou seja, ficam orientações soltas, faltando informações muitas vezes, e aí isso vai
acabar ocupando ainda mais o seu tempo do que com a agenda individual, né? E por que eu acredito que esse cardápio de serviços, de soluções em formatos variáveis é a chave de sucesso para nós terapeutas? Porque com ela a gente consegue alcançar e ajudar muitas, mas muitas pessoas do que focando apenas no atendimento um a um. E percebe que um produto pode virar porta de entrada do mesmo cliente para outros produtos? Ele consome um produto seu, gosta, tem algo pontual resolvido. E aí ele já tem uma conexão com você, viu uma solução real e percebe que você tem outras soluções que também interessam ele para resolver uma outra dor e ele compra, ele vai querer consumir de você. Quem sabe até ele não resolve agendar com você uma combo de sessões full power, top, ultra dos seus atendimentos individuais, né? É um caminho também para a gente fidelizar os clientes, né? Eu sei que você pode estar pensando, será que isso vai dar certo? Será que não é melhor eu continuar aqui indo atrás dos meus atendimentos um a um, mesmo com os furos e os buracos na agenda? Melhor eu não acredito que seja. Eu acho que é mais cômodo e confortável você seguir fazendo esse modelo que você conhece. Ele funciona, mas ele não expande como eu te mostrei, né? Ele te limita. Você fica limitado. Já te mostrei isso também. Vai depender sempre do quanto você dá conta e das horas dos dias, né? Então, mesmo que sua agenda esteja lotadíssima, você vai estar sempre num teto. Então, é aproveitar para ter o seu cardápio, estruturar as suas soluções, oferecer para o público certo. E quem é o público certo, né? É o que tem a dor que a sua solução resolve. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas tem muitos, mas muitos mais formatos e possibilidades. Eu quis te mostrar o poder que tem um cardápio variado, que gera resultados, né? Como ele expande o seu negócio para ajudar mais pessoas, para você ampliar sua renda, poder viver do seu propósito, que é ajudar mais pessoas com a sua prática. Claro que não é sobre levar o seu atendimento individual exatamente como você faz para um grupo ou para ele fazer sozinho. Isso não resolve, isso não funciona. Gente, tem muitas, mas muitas opções para a gente conversar aqui desse cardápio, né? Eu não consigo, claro, só com uma aula de hoje, te mostrar como estruturar cada um deles, como fatiar as soluções para deixá-las mais pontuais, atrativas, como criar produtos de autoatendimento, mesmo sem gerar chamada lá no seu WhatsApp. E aí você usar também as redes sociais para atrair o público certo, construir a sua autoridade, divulgar os seus serviços, é importantíssimo. Eu falei muito disso, sobre a visibilidade, a autoridade nas lives de aquecimento, né? Toda essa estruturação, como fazer, cada passo dessas etapas, cada formato desses atendimentos, isso está tudo bem detalhado, aprofundado no meu programa Conecta Terapeuta. Eu acredito que com o conteúdo de hoje, a sua cabeça deve estar fervilhando de ideias. Já anota essas que apareceram ouvindo essa aula. Pode te render várias possibilidades também. E na próxima aula da jornada, eu vou te trazer alguns pontos que devem ser considerados na estruturação desse cardápio, né? E também esclarecer alguns pontos sobre as redes sociais, para que isso tudo esteja bem alinhado e você consiga ter resultados. Que eu possa também esclarecer as dúvidas mais comuns na hora de aplicar essa chave, de construir os serviços e de divulgar o seu cardápio. E aproveitando, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, eu oriento fortemente a estarem lá, para garantir que vão receber as informações e os links para a próxima aula. E todas as informações relacionadas à jornada. Lembrando que também eu estou à disposição nas redes sociais, Instagram, Face, YouTube, em todos os perfis ele se chama @conectaterapeuta, ok? Fiquem à vontade para comentar nos posts, me chamar no direct, ou mesmo pelo Zap que está na bio e na descrição dessas redes, ok? Eu espero que essa aula tenha contribuído com você. Lembrando que essa é a segunda aula da jornada. Se você não assistiu a primeira, aproveita que ela está disponível. E já fiquem atentos para a próxima aula, que será liberada em breve. Tem todos os detalhes de data, horário e link no grupo, ok? Nos vemos em breve.